né? Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como se diz aí, vou aprender mais uma, né? Porque às vezes só fala bom dia, bom dia, bom dia. Mas é bom falar bom dia, porque as pessoas vão entender que o nosso horário é 6h05 da manhã, se quiser ver ao vivo. Se não quiser ver ao vivo, você vai ver qualquer outro horário aí, mas vai receber um bom dia, né? Que o seu dia seja excepcional. Você que está chegando no YouTube, não deixe de dar o like, de também compartilhar esse conteúdo. Ative aí o sininho de notificações. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, né? Estamos aqui dando continuidade à nossa série aqui, Início da Prosperidade. E aí, o que você acha? Vamos iniciar a prosperidade aí? Eu tenho um conceito da prosperidade diferente de várias pessoas aí, acho que todos têm um conceito diferente. Eles associam a prosperidade à riqueza. Eu não associo a prosperidade à riqueza de forma nenhuma. Eu associo a prosperidade à ausência de necessidade. No momento que você tem ausência de qualquer necessidade, você já é próspero, né? Agora, a riqueza, ela vai acontecer de acordo com o caminhar, de acordo com as coisas que você fazer na vida. E tem gente que tem muita riqueza, mas muita mesmo não tem prosperidade, porque às vezes nem é feliz e sempre tem ausência de tanta coisa de necessidade ali naquele momento, porque o dinheiro não faz, né, a diferença na vida dele e nem resolve o problema dele. Não é não? Então seja próspero, né? Realmente tem ausência aí de necessidade na sua vida. Vou tirar o fone aqui do lado para a gente ficar com a orelha limpinha, bonitinho, né? E começar aqui o nosso conteúdo. Essa semana, estamos aqui agora falando aí de podcast, né? Estamos falando aí de uma das etapas da gente começar a nossa prosperidade, que é uma grande pegada aí no momento, e as pessoas aí estão todo mundo querendo fazer podcast. E a gente está falando essa semana de podcast. Na primeira semana, falamos aí sobre site, já falei isso ontem, e se você está aqui no YouTube agora, vendo essa live pela primeira vez, não esqueça de voltar um pouquinho atrás, dar um passinho para trás e assistir a live de ontem, para você entender o que é podcast. Aí hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante dentro do podcast, que é aqui o planejamento. E aí? Hoje o assunto é planejamento, né? Como que você constrói ou faz alguma coisa sem planejamento, né? Não tem como. Precisa planejar lá, né? Escrever, pelo menos ter a ideia e iniciar o planejamento aí para você elaborar aí o seu podcast, tão sonhado podcast e tão sonhado sistema de entrevista, né? O podcast é um sistema de entrevista, é um formato de entrevista que você pode trazer convidados e estar aí batendo papos relevantes sobre o assunto que você mais gosta, né? Tem pessoas que são da área médica, que fazem podcast na área médica, discutindo aí sobre assuntos da área médica. Tem pessoas que são empreendedoras, que falam sobre empresas. Tem pessoas que são aí influência, que falam sobre como ele realmente aí um ou outro teve aí ascensão na internet, nas suas redes sociais. Alguns fizeram, começaram sem planejamento algum. Outros tiveram que fazer grandes planejamentos para poder realmente iniciar um processo, um trabalho. Mas hoje a gente vai falar sobre planejamento, vamos falar aqui o que precisa ser feito, né? Para você, pelo menos, fazer o mínimo de planejamento possível e, pelo menos, saber o que você precisa fazer. Não? Pronto para isso? Caderninho na mão? E aí, você quer entender como planejar um podcast, sim ou não? Hã? Responde aí para você. Deseja aprender ou não? Se você não quer aprender, de repente aqui esse vídeo não é para você, né? É para qualquer outra pessoa. Mas se você quer aprender a entender um pouquinho sobre podcast ou acha esse assunto relevante, está aqui para você um pouquinho de conteúdo. Você vai encontrar muito conteúdo nesse modelo na internet. Talvez você identifique com um ou outro, mas espero que você identifique com o nosso conteúdo e possa ficar aqui na nossa live até o final. Tranquilo? Tamo junto? Vamos para mais uma aula? Então, vamos começar. Planejar, né? O nosso podcast. Eu sempre falo que a primeira coisa a se fazer para que você faça um planejamento do podcast é você criar um nome, né? É você já pensar em um nome para esse podcast.
Ah, mas é melhor planejar, depois eu crio o nome e tal, vejo. O importante é você ter aí o insight, realmente criar o nome do seu podcast. A gente sempre brinca, né? Na criação de nomes aqui, a gente está conversando, tudo é forma de criar um podcast, né? A gente, inclusive, fizemos aqui um nome de podcast, que logo, logo a gente quer iniciar ele aqui, porque temos pessoas aqui que gostam muito de café, então nós criamos aí uma logomarca já preparada, pode ver até no card que está no fundo aí, ó, Pod Café, né? Você fazer um podcast ali com café, em vez de você tomar água naquele caneca, você pode tomar um cafezinho ali, junto com empresários e tal, bater um papo ali sobre empreendedorismo, né? E não existe nada melhor do que para você fechar negócio e fazer uma reunião numa cafeteria, tomar um café delicioso aí, né? É a bebida mais tomada no Brasil, no mundo, né? O Brasil está em primeiro lugar, né? Olha que top. Eu também gosto de um cafezinho e não fico sem meu café na manhã. Todo dia eu tenho que tomar meu cafezinho. Então vamos lá. O que é importante para planejar? Primeiro, crie a logomarca. Crie o nome. Às vezes cria a logomarca depois, mas crie o nome pelo menos. Defina um nome, né? E já veja se esse nome está disponível aí nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram e tal, até para você não ter que ficar criando aquele nome, por exemplo, estúdio ponto fulano ou alguma coisa assim, né? De repente você criar suas redes sociais aí já com o nome do seu podcast, né? Isso é importante. Faça toda a pesquisa e já comece por aí. Comece pelo nome, tá? Elaborar um bom planejamento é uma etapa fundamental, que não deve ser menosprezado de forma nenhuma. Isso é importantíssimo, que você realmente aí não menospreze. Você pense que você precisa planejar. E aqui que será definido os objetivos, né? O que você quer alcançar, né? O que você quer encantar, quem você quer fidelizar, quais são os seus ouvintes, né? E, assim, qual que é a sua persona, quem você quer realmente chegar ali e atingir com aquele podcast que você vai desenvolver, né? Qual que será a sua audiência, certo? Isso é fundamental. Por essa razão, é uma tarefa que exige bastante atenção, cuidado, muita atenção e cuidado. Nesse momento de planejamento, é bom você ter bastante atenção, muito cuidado com os detalhes, para que você realmente tenha sucesso. Antes de pensar em como gravar um podcast, alguns pontos devem ser planejados e de uma forma bem objetiva, tá? E quais são? Quais são esses pontos que você deve ter, assim, uma atenção maior para poder realmente aí já começar a pontuar aí o que você quer fazer no seu podcast. Quais são os pontos, né? Primeira coisa, o público-alvo, né? Identificar o público e a importância desse público para que você possa realmente aí atingir aquele público que você deseja, tá? E identificar aí, é importante saber qual vocabulário você vai usar com esse público, né? De que forma você vai utilizar esse vocabulário. Às vezes é a maneira que você falar para um público é diferente da maneira que você vai falar para outro público, né? Você tem que falar de acordo com a linguagem que você ouvirá no podcast, seja ela simples ou complexa, informal ou formal. Tem podcast que você vai ter que ser meio formal, mas tem podcast que você vai ter que ser mais formal, né? Tá mais posicionado. Entendeu? Então vai depender muito de você verificar o modelo do seu podcast. Nesse momento você já vai entender aí o seu público e se você vai ter que criar um podcast aí formal ou um podcast informal. E dar uma avaliada aí nas concorrências, né? Tem concorrente demais, concorrentes de horários, concorrente de temas, concorrente de conteúdo, mas não fique preocupado, fique tranquilo, fique de boa, fique bem tranquilo. Por quê? Às vezes, tem pessoas que falam sobre o mesmo conteúdo e às vezes usa até a mesma forma de linguagem, mas
Pessoas conectam com pessoas. Pessoas não conectam com empresas, conectam com pessoas. E você pode ter certeza, cada um vai ter seu público. Por quê? Entra-se a empatia, né? A questão da pessoa simpatizar com você, a pessoa comprar você. Acho que no primeiro momento, na hora que você vai criar algum conteúdo, a pessoa precisa te comprar primeiro, ela precisa identificar com você, ela precisa se identificar em você, ela precisa ter o desejo, né, de, pelo menos, ser um pouco igual a você. Você tem que fazer com que ela tenha desejo de conhecer você, de acompanhar você. Isso é fundamental. Por isso que pessoas se conectam com pessoas. Aí, nesse momento, alguns vão simpatizar, outros não. Às vezes, as pessoas se conectam pelo tom da sua voz, pela forma que você fala, pela forma que você gesticula, porque aí tem aquela, aquele movimento corporal, né? Linguagem corporal, que às vezes ali ela se conecta. Tem pessoas que se conectam facilmente na linguagem corporal, outras não, na linguagem verbal. Outras se conectam ali com a sua simpatia, a forma de você sorrir ou não, com a forma de você olhar no olho, a forma que você direciona a palavra. Isso tudo é muito importante, né? Quando você for criar o seu podcast e já criar o seu conteúdo. Então, tente identificar ali. Não se preocupe em umas pessoas virem e irem embora, outros vêm no lugar. E uns vão embora para dar lugar para outros melhores, né? Não se preocupe com quem vai embora. Preocupe em dar o seu melhor para quem está chegando. Beleza? É isso que você tem que entender. Faça o seu conteúdo e fale o seu conteúdo para 1, 5 ou milhões. Não importa a quantidade, entregue da mesma forma, entregue na mesma vibe, na mesma energia e com o mesmo sorriso. Isso é que é importante. Então a gente precisa estar focado no que a gente quer entregar, não em quem quer receber. A pessoa que está lá para receber, ela já está conectada com você. E se ela não estiver mais conectada, ela vai embora, não tem problema. Mas ela vai conseguir abrir espaço para que outras venham, né? Fique tranquilo. Então, inicie. Se tiver uma pessoa só na sua audiência, fique tranquilo e continue. Nunca pare, nunca desista, né? Procure ser diferente da concorrência. Ouvir os podcasts aí da concorrência, para você ver o que estão fazendo. Para copiar? Não, de forma nenhuma. Você não vai copiar nada. Mas o que é bom, às vezes você pode melhorar, né? Pode aprender e melhorar. Você não está copiando. Você está aprendendo e melhorando. Pegou aí o código? Como se diz, todo mundo gosta de jogar código aí para as pessoas. De vez de você copiar, aprenda e melhore, né? Vira essa chave aí. Mas também pode ser bom ouvir outros modelos, né? Não só um modelo do seu. Escute outros modelos que às vezes você pode pegar o bom que está acontecendo naquele outro modelo, aprender com aquilo e também aplicar no seu, né? O modelo ideal é aquele que agrada o público. Esse é o modelo ideal. Esse é o modelo que vai realmente aí fazer a diferença. O modelo ideal é o que agrega na vida das pessoas, que agrada as pessoas. Esse é o modelo certo. Ninguém tem a fórmula mágica. Se você fizer, você vai aprendendo, vai desenvolvendo cada vez mais e vai realmente ali cada vez mais trazendo conteúdo interessante. E com isso você vai melhorando o seu vocabulário, a forma de falar. Às vezes você coloca um tema ali para falar e na hora de falar você muda ele totalmente, porque você começa a pegar insights daquela palavra e já vem na sua mente coisas realmente relevantes. Aí você está falando realmente o que você tem de conteúdo, o que você tem de conhecimento. Você não está pegando nada e ficando lendo. Ah, vou pegar um texto ali na internet e vou ler. Não, não faça isso. Pode pegar vários textos aí na internet e ter como referência, mas fale o que você conhece, o que você tem de conhecimento. Beleza? Não tem problema nenhum.
Você está aí vendo outros podcasts e tentando aprender um pouco para poder melhorar aquele conteúdo e também colocar a sua visão sobre aquele conteúdo. Beleza? Próximo passo, defina o tema. Muito importante. Né? Então, defina o tema do seu conteúdo, né? O formato dele. Isso é importantíssimo. Um exemplo, o formato dele vai ser bate-papo, mesa redonda, debate, formativo, educativo, storytelling, né? As pessoas gostam muito de histórias. E aí? Vai contar a sua história e também contar, buscar informação sobre a história de outras pessoas? Storytelling é uma coisa que realmente as pessoas gostam e conecta, né? As pessoas gostam de saber do sofrimento das outras pessoas, de saber se ela pode ajudar. Aí já entra a empatia, aquela forma da pessoa querer servir, né? Às vezes você quer ouvir uma história, e às vezes aquela história é tão triste, mas você quer servir, você quer fazer com que aquela história triste se transforme em uma história alegre. Por isso que às vezes o storytelling ele tem muita relevância, não? Eu gosto muito de contar a minha história de vez em quando, porque a minha história é tão bacana. Eu gosto da minha história. E no momento oportuno, vou voltar aqui e falar dela de novo. Já falei tanto dela para muita gente, mas sempre é bom falar, né? Ou você vai fazer um modelo aí de entrevista, né? Defina aí bem esse, esse tema, tá? Ah, o tema vai ser sobre entrevista, dissertativo, entre outros, né? Tem vários temas aí que você pode realmente ser bem focado. Mas lembre que é tudo meio formato entrevista, né? Realmente você vai fazer uma entrevista entre duas pessoas, é um bate-papo, né? E mesmo desenvolvendo todos esses temas de mesa redonda, debate, informativo, educativo, storytelling, entrevista, entendeu? Tudo isso tem o mesmo foco de ser um formato entrevista, onde você tem um convidado, você está ali conversando sobre aquele assunto com aquele convidado. Uma mesa redonda, vocês estão conversando sobre negócio, né? Algo que você domine. É muito importante você falar de um assunto que você domine. Não fala sobre assunto que você não domina. Porque às vezes você fica ali de saia justa em algum momento, se alguém fizer uma pergunta para você e você não saber responder. Beleza? E o conteúdo aí é muito importante. Entrando nesse aspecto agora. Muito importante você pensar nesse conteúdo. Depois de definir o tema, é importante planejar esse conteúdo, criar a logo, criar um checklist, por aí vai. Até é bom você pegar e criar o nome de alguns episódios, porque é muito bacana você ter episódios. Porque podcast não é só assim, tem um podcast de entrevista, mas se você é bom fazer um episódio aí, a cada episódio ser um convidado diferente, né? Certinho? Pois ele vai ajudar você muito a não esquecer de nada durante a gravação. E assim cumprir aí com todas as diretrizes aí do seu podcast. Cumprir todo o tempo, né? Muito importante, né? Aí começa, depois do conteúdo, você definiu, aí você vai começar a listar os seus convidados, aí as pessoas prováveis que você vai convidar. Quais são os primeiros convidados? Né? Quem que você vai entrevistar primeiramente? Quais são as primeiras pessoas que você vai trazer aí para facilitar? Geralmente é bom você convidar primeiro, os seus primeiros podcasts, pessoas que você tem intimidade, pessoas que você tem aí afinidade, porque você fica mais solto, mais tranquilo, até você se destravar realmente por completo. Muito importante. Então, quando você for fazer um podcast, aí comece um podcast com os amigos e tal, e começa um bate-papo aí entre amigos, que você tem mais afinidade e fica mais à vontade para fazer perguntas e responder, né? E essas pessoas não vão realmente fazer perguntas aí de deixar de saia justa, né? Pode ter certeza. Então, comece aí de alguma forma, tá? E divulgue aí nas suas redes sociais, né? É muito importante. Pegue o seu conteúdo de podcast, lasca lá nas redes sociais. Sim, vai aumentar ainda mais a sua audiência. É muito importante.
Joia? Depois de organizar essa parte de convidados, pensa aí na ilustração, no cardzinho de convidado, né, para você divulgar. Pensa aí. Como podcast não é visível, às vezes, mas hoje nós temos aí o audiocast, né? O áudio não, o videocast, né? Onde as pessoas vê ali quem está sendo entrevistado. É um formato de vídeo. Porque o podcast, na realidade, iniciou-se como uma maneira de fazer entrevista via voz, né? Como se fosse um rádio. Mas agora, já há um bom tempo, já está aí realmente fazendo parte aí, a parte de vídeo, né? E a maioria das pessoas estão optando por vídeo, porque as pessoas se conectam com pessoas, gostam de ver as outras pessoas, ver quem está do outro lado, não só escutar a voz. Porque ela não se conecta só com a voz, ela se conecta, igual eu falei ali atrás, ali, com várias coisas, né? Com forma de gesticulação, com a sua maneira de comunicação corporal, e por aí vai. Com o seu sorriso. Às vezes as pessoas têm um sorriso tão cativante, que às vezes só o sorrisão que ela abre ali para você já te conquista. E isso pode ser uma marca, né? Você criar uma marca em cima de uma coisa que você realmente tenha, que as pessoas tenham empatia sobre a sua pessoa. Beleza? Aí tem bastante personalidade. Você precisa criar um negócio de personalidade, né? Um alto poder de fidelização. Aí você vai criando aquilo de uma forma assim, bem, né? É muito importante você fazer o seguinte: grave seus episódios e tal, deixe no ar, depois volte lá atrás e você escute, para você entender aonde que você está errando e o que que você precisa melhorar. E você vai ouvindo os seus próprios podcasts para você entender um pouco que você precisa melhorar. Às vezes você aprende ali um pouco, você precisa mudar o tom da sua voz, mudar a forma que você fala, né? Tudo isso é fundamental. Aí você vai criando a sua própria personalidade. Isso é fundamental, né? Aí você vai começar a entender qual que é o seu tom de voz, se ele é mais formal, né? Você vai falar de uma forma mais séria. Se ele é mais cômico, você vai usar brincadeiras e tal, frases com jargões, ficam muito caracterizadas, né? Aí as pessoas vão começar a identificar o seu podcast pelos jargões que você utilizar, pela forma que você se comporta ali no seu podcast. Uns identificam com A, outros com B, beleza? Faça isso com frequência. E vamos lá, né? A frequência é fundamental. Manter uma frequência ajuda a enganjar e manter a audiência. Isso é muito importante. Se possível, escolha dias fixos da semana. Possível. Manter um calendário é consistentemente fundamental para publicar, principalmente. Porque as pessoas vão estar ali já preparadas para aquele dia escutar você ou ver o seu podcast. Opa, toda terça tem um podcast do Newton, ou toda quinta tem o do Alessandro. Às 19 horas de sexta-feira, o podcast da Dona Neuza. Aí não importa, assim, não se preocupe em definir o dia, falar, achar que o dia A ou B é o melhor. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. O que vai fazer é com que você tenha consistência e faça toda vez naquele mesmo dia e mesmo horário, para que as pessoas possam identificar e saber, já no seu mindset, na sua cabeça, deixar gravado que daquele dia é o podcast ali, é o seu podcast. Ele já tem que estar preparado para te ouvir. Ele já chega preparado para te ouvir, porque ele já simpatizou com o seu conteúdo, então ele já sabe ali, já deixou na agenda dele aquilo marcado ali, reservado, para que toda vez ele possa estar ali ouvindo você. Por isso que é importante você marcar um horário e esse horário seja aí realmente importante para o seu conteúdo. Não preocupe em ser 7 horas da manhã, 8 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, meia-noite. Tem gente que faz live 5 da manhã, 4 da manhã, né? Por que não? Nós, aqui do G365, a gente definiu um horário para fazer a nossa live, que é 6 e 5 da manhã. E tem um porquê. Eu vou até deixar para vocês aqui o motivo de ser 6 e 5 da manhã.
E já pegamos a vibe aí de vários concorrentes aí estar fazendo live no mesmo horário que a gente. Mas tudo bem, não importa. Tem público para lá e público para cá. E tem público que assiste os dois. Por isso que a gente deixa gravado. Porque se você não puder estar aqui 6h05 da manhã com a gente, você pode vir aqui no nosso canal do YouTube e assistir aqui qualquer hora do dia. Aí você vai no seu horário. É 6h05 da manhã porque faz menção ao G365. G365 quer dizer que são gestão 365 dias por ano. E 6h05 da manhã quer dizer que são 365 minutos do dia. A numerologia ela está fazendo parte do nosso movimento. Né? Então tá aí, 365 minutos do dia, começa a nossa live todos os dias, cedinho, aqui para você. Tem gente que não assiste ela às 6h05, tem 2 horas de fuso horário. Temos participantes aqui que levanta, mora nos Estados Unidos, levanta com fuso horário de 2 horas mais cedo para assistir a nossa live 6h05 da manhã. Para ele lá é 4h05 da manhã, para ela, né? A Leia sempre está com a gente aqui. E, cara, eu, assim, sou fã dela por questão de levantar tão cedo e estar presente com a gente. Não sei se ela está aqui hoje, eu nem olhei aqui ainda, porque eu estou focado no conteúdo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Estela está ali, o Silene está ali. Ó, a Leia não chegou, mas ela sempre aparece por aqui. Os horários dela é meio puxado. Não? Então, vamos dar sequência aqui. Depois dessa parte todinha, né, personalizar, organizar o seu podcast, aí você vai realmente aí fazer, criar sua própria personalidade, né, para que você possa realmente aí ter mais frequência. Depois que você definir o seu tom de voz, as formas que você vai fazer e tudo mais, você vai começar a criar uma frequência e manter uma frequência bem legal para que você possa enganjar com o pessoal que você está buscando ali na internet. Né? Escolheu o seu dia fixo da semana, beleza. Aí depois disso tudo, é bom você fazer um CTA. Por quê? Tudo tem custo, gente. Né? Engano nosso de falar assim, vou fazer um conteúdo aqui para não vou cobrar nada de ninguém, taraná, não vou fazer nada. Você precisa de ter uma forma de monetização para você, pelo menos, manter o seu gasto, os seus custos. Porque no início tudo bem, mas tudo isso tem um limite, né? Tem um tempo. Porque até um determinado tempo você consegue manter, desviar um recurso seu próprio ali para poder manter aquilo. Porque um podcast você precisa de várias coisas. Você precisa de alguém para gravar, você precisa de alguém para uma boa câmera, você precisa de ter várias coisas. Você pode começar aí com o seu próprio celular, né? Eu já até dei a dica aqui, né, para uma galera aqui de fazer podcast em casa, de poder estar aí nas residências dos convidados para não ter que locar um espaço, locar um ambiente, locar um estúdio para fazer podcast. Ele poder fazer aí de uma forma diferente, em ambientes diferentes. Eu falei ontem do ambiente espetacular que tem aqui na casa do Alessandro e tem em outros lugares aí. Eu tenho meu ambiente aqui na minha casa, né? E às vezes a gente vai criando aí alguns ambientes fora do contexto de estúdio para que a gente possa fazer o nosso podcast também, que é uma pegada que provavelmente pode virar aí, ser nova, né? E sair um pouco do formal e daquele negócio lá de ter o estúdiozinho lá de podcast, todo mundo está ali no estúdio. Isso tem custo, né? Um estúdio hoje não é barato. É em torno aí de 120 a 180 reais a hora para você ir lá e gravar um podcast. Fora uns que cobram até mais caro que isso, né? Por isso que é importante aí você elaborar no seu planejamento um CTA, né? Essa etapa é muito importante para que você possa pensar o seguinte: como que você depois vai fazer a monetização disso? Para quem não sabe, CTA é um call to action, né? É você fazer um pitch de venda, fazer um pitch aí de captação de recursos. Isso é importante. Essa é a etapa de definir o momento de convidar e o ouvinte e fazer alguma ação.
convida ali as pessoas, né, para que você possa, se for um podcast gratuito, você vai fazer um call to action também, você vai convidar as pessoas e tal, você vai fazer ali o convite, né, fazer a divulgação daquele podcast. Deve ser simples, bem objetivo, apenas para o destino e o objetivo que você quer. Por exemplo, acesse nosso site, né? Vá lá, conheça nosso podcast, entendeu? Todo dia de forma gratuita. Ah, não, aqui você tem que pagar, ou não, né? Ou você assine lá nossa plataforma, você vai receber em primeira mão, com exclusividade, os podcasts que são exclusivos, ou tem o que é público, ou tem o que é fechado, e por aí vai. E você vai criando ali toda uma temática dentro do produto que você quer mostrar e quer desenvolver. Não? É não? Aí você vai encontrar vários detalhes, informações ali que vai ser preciso fazer. E se o podcast é livre e aberto e você precisa de recursos para manter, você pode buscar patrocinadores. Aí entra a parte de patrocínio. Aí você pega, pode buscar patrocínio para poder manter o seu podcast e ele vai ser aberto e sempre vai estar ali no cantinho a logomarca do seu patrocinador. Não é não? Tem várias formas de monetizar, tem várias formas de fazer com que isso dê certo. O importante é você conquistar público e ter um bom conteúdo. Isso é que é relevante. Não? Por aí. E agora, ó, o importante aqui depois é você fazer uma página, né, do seu podcast. Uma página web. Nós falamos na semana passada de páginas web. Você reparou que tudo precisa de ter página web, né? Para que você realmente mostre ali, nos momentos que você está offline, no seu podcast, você pode estar online na web mostrando seus conteúdos, colocando ali os conteúdos mais relevantes. Cria uma página lá na web, cria uma landing page, né? Faça uma landing page bonita e tal, deixa lá. Inclusive, para você sempre estar atraindo mais público e poder realmente aí deixar lá nessa página os roteiros que você realmente está acostumado a fazer. Cria uma marca, coloca lá sua identidade visual, entendeu? E sempre esteja lá bonitão na foto. E realmente você vai começar a conquistar mais relevância e profissionalismo. É importante você criar a página. E se você quer conhecer um pouquinho sobre landing page e páginas web, volta lá na primeira aula dessa série. Na semana passada, nós falamos a semana toda sobre página, como você comprar um domínio, por aí vai. Né? Não esqueça dessa parte. Dá uma voltadazinha no livro e veja lá a primeira aula, tá? Você vai entender um pouquinho. Da primeira à sexta aula, falando só sobre páginas web. Beleza? Então, ó, você pode ver que tem uma sequência, né? Estamos agora no podcast, mas tem aqui conteúdo que a gente precisava falar, ter tratado anteriormente, já tratamos dele, já falamos aqui para vocês no nosso canal. Beleza? Volta lá e veja como criar uma landing page. Certo? Importantíssimo depois, nada menos importante do que o roteiro, né, do seu podcast. Cria aí um roteiro. Tem gente que não gosta de roteiro. Tem gente que não gosta de escrever o que vai falar. Tem gente que gosta. Tem gente que só fala, só faz as coisas se ele criar um script, criar um roteiro ali, e um script ali para ele estar ali explanando, falando, estudando ali sobre aquilo para poder falar. Sem script ele não consegue fazer nada. Depois de todo o planejamento, defina isso, né? Chegou a hora de dar a virada de chave, dar vida ao seu podcast, criar o roteiro. Ele é útil para não se perder no assunto. Porém, não se prenda totalmente a ele. Não se prenda. Ele é para te dar uma diretriz, uma direção, tá? É muito mais elegante você falar com tranquilidade sobre o assunto e com as suas próprias palavras do que você criar roteiro e querer ficar fazendo até ponto e vírgula ali daquele roteiro. Mas não. Esqueça um pouquinho dele em alguns momentos e ele como tópicos, né? Para que você realmente ali entre nos assuntos que você quer sequenciar, né? Criar a sequência de assunto ali, de repente. Para você também não ficar perdido ali no seu conteúdo. Beleza? Você focar mais no assunto.
porém, não prenda-se totalmente nele, tá? Realmente, deixe fluir naturalmente o assunto, vai batendo um papo, aí aquilo vai fluindo. De repente, ali você pega um tópico que está lá na frente e coloca ele no meio ali, porque o assunto fluiu de uma forma tão bacana que tinha um tópico lá na frente que ele já era relevante para ser falado naquele momento. Então, aí você faz essas mudanças e tal, não siga na risca, deixa fluir. Top! Pega essa dica também aí para não deixar se perder. Agora, ó, veja exemplos de roteiro, tá? A gente vai colocar aqui, são 11 exemplos aqui de roteiro para você criar aí os tópicos, né? Olha só, crie lá a vinheta de início. Cria uma vinheta, né, para iniciar o seu podcast. Um videozinho, uma vinheta. Tem várias plataformas aí para criar vinhetas aí, top. Criar animação de logomarca, essa coisa. Cria aquela vinheta legal para que você realmente possa ali fazer um negócio já naquele momento chamar a atenção ali de quem está ali no podcast, né? Aí a apresentação dos locutores, né? Dos interlocutores ali, das pessoas. Aí se apresenta ali quem é que está ali naquele podcast, se apresenta e apresenta ali realmente. Fala o nome do podcast e tal, e apresenta ali a pessoa que vai estar com você falando naquele podcast, trazendo conteúdo naquele podcast, falando sobre o conteúdo, qual a relevância daquele conteúdo e tudo mais. Faz uma breve apresentação ali do seu convidado. O importante, você também falar da data de publicação, o tema do podcast e o dia nesse roteiro. Então, se você for divulgar, você já tem que ter ali qual que é na publicação que você for fazer, qual que é o tema do podcast e o dia daquele podcast. E qual que é o objetivo daquele assunto. Na, no seu CTA ali, você já faz na divulgação essas informações, certo? Faz ali uma rápida introdução para aprender o público do assunto, né? Aí já é o quarto item, quando você estiver ali explanando, faz uma introdução ali para você aprender o seu público-alvo, antes de você entrar no assunto principal, né? Segura ali a galera. Aí você pega, cria ali uma vinheta transitória, né? No momento que você fala sobre o assunto, você tem que ter já uma vinheta transitória ali preparada. O que é a vinheta transitória? É na hora que você saiu, vai entrar no assunto, você coloca uma vinheta ali. Agora vamos para o assunto e faz ali uma, uma logo animada e faz aquela vinheta, né, introdutória ali, né, de transição, transitória na realidade. Você tem uma vinheta de início e uma vinheta ali de transição. Importante você ter esses dois tipos de animações para que isso prender ali, as pessoas ficarem mais animadas com o seu podcast, entendeu? E entender um pouco daquilo de uma forma mais profissional, né? Aí você pode também ali, de repente, no meio ali, fazer ali um CTA, né? Convidar já as pessoas para o próximo e tal. No meio e convida no final também. Falar sobre todo o tema, põe um checklist ali sobre todo o tema que você quer fazer. Põe ali umas diretrizes para que você não se perca no assunto, né? Use seu checklist lá de cima e vai ali só. Pode colocar um papelzinho na mesa mesmo e fazendo seu checklist, ou de alguma outra forma, ou mentalmente, né? Tem pessoas que gostam de fazer isso de forma mental, beleza? Preparar para o seu encerramento, né? Aí depois de todo o assunto, você se prepara para o encerramento e tal, faz ali aquela fala de encerramento e já fazendo o chamado para o próximo episódio, tudo mais. Isso é bem relevante, né? E você usa ali a vinheta transitória de novo, né? Para avisar que vai terminar. E pronto. E os últimos avisos no CTA, o convite, você faz ali os últimos avisos, né? Chamando para o próximo, quem vai ser o próximo convidado, né? E faz ali um último aviso no seu fechamento do seu podcast, né? E encerra o processo. Beleza? Segue esse espaço que vai ó, ficar ó, trinco. Lógico que vai ser top. Pode mudar algumas coisas nesse roteiro aqui, nesse formato, mas geralmente isso aqui é um roteiro básico
onde que você vai seguir ali para que possa realmente ficar bacana o seu podcast. Né? Tenha cuidado com a voz, né? Igual eu falei lá atrás. Tente achar o seu tom de voz. Achar a forma que você vai se explanar. Tem gente que gosta de falar esbravejando. Cada um vai depender do seu público. Aí você vai começar a avaliar o seu público de que forma que ele gosta de receber o conteúdo. E com isso você vai moldando o seu vocabulário e sua voz ali para poder realmente ser ali, ó, bem objetivo. Treina, 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 treina. É bom treinar, né? Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Quanto mais você gravar e mais fazer, melhor vai ser, melhor vai fazer. E não tenha medo, tá? Treine gravação, use o seu próprio gravador, use o seu celular, entendeu? Autoavalie-se, né? De vez em quando, escuta o que você gravou ali, para você avaliar você. Não existe pessoa melhor e mais crítica para avaliar você do que você mesmo. Porque se você é perfeccionista, você sempre vai achar assim, caramba, não tá bom ainda, não tá bom ainda. Mas faça, vai fazendo e vai buscando sempre melhorar. E quanto mais você fizer, mais você vai melhorar. Beleza? Amanhã estaremos aqui novamente, né? Vou trazer os avisos aqui. Não tem vinheta, mas amanhã estaremos aqui novamente às 6h05 da manhã. Eu vou abrir agora para bater um papo com essa galera. E nós vamos falar sobre o assunto de como gravar, né? É o segundo passo aqui da semana. Hoje, planejamento, e amanhã a gente vai falar sobre gravação. E se você quer entender um pouquinho sobre gravação, é amanhã o dia da gravação. Esteja aqui amanhã, 6h05 da manhã, e você vai degustar esse conteúdo comigo, beleza? Vou trazer para você aqui esse conteúdo sobre gravação, a parte de gravação do podcast. Beleza? Abram aí os microfones, pronto para poder responder a pergunta de vocês. Ficam à vontade e estamos juntos. Vamos para cima. Vou deixar aqui no YouTube ainda aberto, porque a dona Neuza gosta realmente que a gente bate esse papo aqui e fique gravado aqui. Ó. E estamos juntos aqui. Podem abrir os seus microfones. Eu vou botar o meu fone de ouvido agora para não escutar vocês, né? Se eu não escuto aí, não tem como responder, né? Aqui, ó. Fala, dona Neuza. E aí, você viu que aquele que eu falei para você ver? Posso falar a verdade? Não viu. Não vi. Não, ontem eu não tive tempo, mas deixa que eu vou ver aqui com carinho e vou responder a senhora hoje ainda, no privado. Ah, queria saber mais ou menos. Está bem longe, 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 quilômetros de distância Ah, longe de nada. toda a explanação que você fez aí, que você, as dicas que você deu. Eu até anotei aqui, eu achei legal, gostei desse negócio, né? Você tem que começar com uma vinheta, é muito legal isso. Só que para isso a gente tem que ter um técnico, né, para fazer. Não, mas a gente aprende a fazer. Hoje tem aplicativo para tudo. Ah, é? Isso, Legal. tem aplicativo no celular aí que você faz tudo isso no celular. E você cria Olha, vinheta, você faz tudo no celular aí. E tem aplicativo aí que ele é gratuito, mas fica a marquinha lá, né, do aplicativo. Mas dá para fazer. Se você quiser iniciar, você pode iniciar dessa forma. O Ale, realmente, ele é especialista nisso aí. Ele tem vários aplicativos aí no celular cópia, dele. compara, né? É, Fazer as coisas. Agora, a Aplicativo entrevista. de design? aplicativos aí para fazer vinhetas e tal. Tem muita forma aí da gente Tem fazer. bastante. Nossa, Valeu, o cara dos aplicativos. eu uso o InShot, o CapCut, né? Vou, Tem, vou, vou, vou tem dar, alguns, vou dar um tem exemplo. alguns que eles já têm uns modelos. Tem uns modelos já prontos, fica mais rápido. Você só joga as fotos, ele já cria. Tem muita opção. Quer ver? Eu vou abrir aqui uma vinheta aqui só para vocês verem como é Que que é, mais legal. ou menos. Bom dia, pessoal. Eu Gente, eu Bom vou ter que dia. dar apareci. uma acelerada aqui, que agora eu tô levando as meninas para a escola. Vai lá. Tem um Olha excepcional dia. só, Vou lá. eu
Eu não Obrigado consegui pela live aí. acompanhar, Hoje. eu não, eu não consegui acompanhar da semana passada, mas eu tenho uma saída. Há uma pessoa que acompanhou a semana toda, que foi a Jusilene. Eu vou aprender, ela vai ter que ensinar para mim como que faz, É e só aí, ver na as dúvida, aulas. sim, eu vou assistir, mas aí eu Assiste vou as pedir para aulas. ela. Jusilene, ó, não é para você fazer nada para ela, não. Ela vai Não, assistir não, todas não, as aulas e vai aprender, porque é a mesma coisa do ao vivo. não. Escuta, Nilton, olha só. Né? Eu vou assistir, eu vou perguntar para ela não vai saber falar, né? Aí é quem que a gente vai procurar? Por quê? Os técnicos, né? Tem dois, o André Tem, e o, você acabou de falar, o Alê, né? tem o Alê, tem o Nilton, tem muita gente aqui para Então, poder. eu vou ter que aprender, porque vou querer ensinar a dona Neuza, pelo menos o básico do básico, né? Eu vou ter que aprender, entendeu? Essa é a estratégia. Pessoal, tem que sair. Tchau para vocês. Vai Brigadão. Bom lá, até dia. mais, Correr É, atrás de um. Tchau, tchau, José. Tchau, Zé. até mais. Mas é Então, isso aí. essa vai ser a minha estratégia, entendeu? Que eu vou assistir, perguntar para a Jusilene o que ela aprendeu, ela não vai saber falar, a gente vai ter que procurar os universitários técnicos especialistas. Estamos todos à disposição aqui. É engraçado isso É isso. aí, né? É, O povo, só que a gente trabalha com TI, acha que a gente sabe tudo de TI, né? a gente vai aprendendo. Como que funciona a coisa. Mas, André, convenhamos, você sabe muitas coisas que nós não sabemos. Eu, por exemplo, eu e a Jusilene somos leigas a totalmente gente nisso. imagina, é bem isso É mesmo. isso. Então, mas assim, se a gente não for lá assistir e tentar colocar em prática, a gente não aprende. Exatamente o que você estava falando ainda Perfeito. agora, que a gente tem que praticar. Se não praticar, a gente não vai saber. O Ah, atleta, como é que um atleta ele treina todos os dias aquele mesmo movimento para ele ficar perfeito e conseguir o objetivo dele, que é ganhar a prova dele, né? Que ele vai lá para a competição dele. Então, se a gente não treinar, não colocar em prática, vai aprender, né? Não vai saber. É certo. isso. Isso A, a, aí. é, a gente não pode fazer um podcast assim, não com uma data fixa, tem que ter data fixa. O bom é fazer com data fixa, porque aí as pessoas sabem que aquele dia, aquele horário, o seu podcast é todo dia naquele horário, toda O, data. é, o que é importante falar, o podcast, ele surgiu como se fosse um programa de rádio. É, Então, como um programa de rádio, ele tem o seu horário, né? Porque então, é importante que você tenha uma frequência e estabeleça um horário fixo para aquilo, né? Para você fazer suas entrevistas, fazer o podcast, tá? Então, quem faz podcast sempre faz em horários pré-determinados e assim, como ele hoje, né? O que você vê por aí é o videocast, né? Eles têm horário para começar e não tem horário para terminar, né? Então, tem esse detalhe aí. Ele começa uma entrevista, ele tem um convidado, às vezes são dois, três convidados ao mesmo tempo, né? Então, todo mundo começa aquela conversa, aquele bate-papo, só que não tem hora para terminar. Às vezes ficam 2, 3, 4, 5 horas, né? A- Nossa. a- O, o podcast que o Bolsonaro fez foi 5 horas, para 5 horas e meia, se não me engano. Entendeu? Então, é que tudo depende da conversa, do papo, de como vai se desenrolando a conversa, e do assunto né? também, né? Do assunto, exatamente, do assunto. Você vai desenvolvendo o assunto. Um assunto puxa outro, você vai conversando, você vai puxando. Tem uma pegada de jornalismo aí, Uhum. que o mediador, né, do podcast, ele tem que ter essa pegada, ele tem que ir buscando a informação, ele tem que ir puxando ela, né? Se o assunto está morrendo, ele tem que ir lá e injetar outro assunto, né? Então, ele tem que ter essa pegada, essa noção aí de jornalista, aí, né? Se você não tem, você vai desenvolver. Vai desenvolver.
Mas é algo que tem que ser natural, é algo que você faz no dia a dia. Você está conversando, você sempre, "Ó, vem cá, vamos tomar um café aqui, vamos conversar", porque é uma coisa bem informal, né? Geralmente, os podcasts, o pessoal coloca lá água, suco, café, bebidas, então a pessoa fica muito à vontade, né? Começa a demorar muito, pega um salgadinho, pega uma bolacha, ela vai comendo ali, né? E aí a conversa vai desenrolando, porque se a conversa está boa, está dando audiência, você continua, você não É verdade. para, né? Então, é ao vivo. Oi? Tem ao É, vivo, tem gravado, tem Tem- vários formatos. Pode ser ao vivo, tem gravado. Tem gente que grava e chega no horário, põe lá, É, rodar no horário. gente, o que eu vejo é que eles são ao vivo, tá? Mas ele fica gravado. Você pode assistir, ouvir a hora que você quiser, né? Então, tem gente que faz, transforma um podcast em outra coisa. Vocês já ouviram falar de, qual é o nome? deu branco. Eu esqueci o nome do jogo. Tem um jogo, você joga, você convoca, né, vários amigos ali para brincar com você, para jogar com você, e vocês vivem uma aventura, né? Então você tem um guia, né, o mestre do jogo, que é chamado mestre do jogo, ele conta, ele narra a história. É como se ele estivesse contando uma história, ele estivesse lendo um livro, ele está contando, né? Então ele inicia, ó, a nossa história começa em tal lugar, você está em cima de uma montanha, ele narra o cenário, ele narra a situação, e aí existem os personagens, cada pessoa é um personagem, cada participante é um personagem, né? E ele vai viver uma aventura narrada, né, pelo mestre do jogo. E isso surgiu, esqueci o nome, gente, vou lembrar. Isso aí surgiu lá nos anos 90. A gente brincava disso em casa, a gente juntava os amigos, tinham dados tinha um tabuleiro geralmente para nos ajudar a guiar, mas geralmente quem narra a história é o mestre da história. Tem um mestre que vai dizendo o que está acontecendo, né? Ah, vocês estão entrando no castelo, né? O que você quer fazer? Você quer entrar ou quer sair do castelo? Então ele dá essas opções e aí você joga um dado. Dependendo da força do seu dado, da pontuação, você ganha, você perde, né? E aí vai narrando a história. Então a história é dinâmica. Você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. E, e o pessoal jogava isso por horas, horas, ficavam jogando, né? E aí trouxeram isso pro áudio, né? Então hoje você tem áudio, você vai em qualquer ferramenta que transmite áudio, você encontra grupos disso. Então você vê as aventuras que eles estão passando. E é engraçado, isso surgiu antes do podcast, né? Mas funciona, tem a mesma pegada, é interessante, porque você tem um bate-papo, aí depois você entra no jogo, tem toda uma sonoplastia, que o pessoal que vai melhorando a coisa, né? Vão colocando música, vão colocando efeitos, né? Você tem equipamentos pequenininhos assim que faz isso. Você aperta um botão, faz um efeito. Aperta outro botão, bate palma, né? Então tem essa sonoplastia, é muito fácil de você ter isso. E aí você foi evoluindo, né? Hoje você tem, aí surgiram os podcasts, né? As entrevistas, surgiu como formato de entrevista, surgiu como um bate-papo, né? Então, às vezes era por assunto, vinha um assunto, vou falar disso, aí o cara falava, aí chamou um convidado, então o formato ele foi se construindo com o tempo, né? Aí trouxeram isso para o vídeo, né? Então, assim, você for criar hoje, é importante. É muito legal que seja ao vivo,
Então, você abra o podcast, inicia ele ao vivo, né? Transmita ele não só no YouTube, mas transmita o áudio também nas plataformas de áudio, né? Tem o Deeper, tem o Spotify, acho que é Deeper, se não me engano. Tem outros aí que você pode transmitir e também existem plataformas de, de pesquisa de áudio, né? Onde você pode deixar os áudios salvos, né? Além do Spotify, existem outras redes sociais só de áudio. Você pode deixar você pode ter um canal ali para divulgar, é, e, e também vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo no Spotify. As pessoas que gostam, que te seguem, vão poder ouvir isso, não apenas ao vivo, se o horário não for interessante, mas vai poder ouvir a gravação depois, né? Então, a gente tem. Falou tudo. Deixa eu só Aí fazer aqui. nada. Eu vou mostrar para vocês aqui uma intro rapidinho, só um modelozinho rapidão aqui, para encerrar no YouTube. Eu vou compartilhar a tela só para vocês entenderem o que é intro, viu, dona Nilce? Ó, vou compartilhar a tela aqui, ó. A própria tela aqui de vocês aqui, ó. Isso aqui é uma intro, né? Aí vocês vão entender aqui, ó, como é que é. Olha só. Viu? Ó, Ele corta o áudio, Nilton. deixa Aham. eu vou colocar. A produção corta o áudio. Mas aí já deu para Já entender deu mais ou para ver. menos. Deu para ver como é que É. funciona, né?